Olá, agora sim, seja muito bem-vindo. Está começando agora a Central Globo News. Nosso entrevistado é o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Tarcísio Gomes de Freitas nasceu no Rio de Janeiro, tem 44 anos, é bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras e graduado em Engenharia de Fortificação e Construção pelo Instituto Militar de Engenharia. Como capitão do Exército, atuou em obras no Nordeste, na Amazônia e participou da missão de paz da ONU no Haiti. Também foi diretor-geral do DENIT e coordenador de projetos da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos, onde ajudou a estruturar mais de 100 projetos de privatização e concessão à iniciativa privada. Em 2019, foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o comando do Ministério da Infraestrutura. Senhor Ministro da Infraestrutura do Brasil, boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela presença do senhor conosco. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Conosco para essa entrevista estão os meus colegas, Valdo Cruz e Mônica Waldfogel, Cristiana Lobo e Natuza Neri, e também João Borges. Boa noite, meus colegas. Boa noite. Boa noite, ministro. Boa noite. Ministro, vou começar perguntando para o senhor sobre as concessões e privatizações. O primeiro anúncio foi de um volume de concessões e privatizações do governo do ex-presidente Michel Temer. Esse anúncio foi feito no governo Jair Bolsonaro. O senhor pode nos detalhar qual será este cronograma, plano no governo Bolsonaro? Podemos. Bom, primeiro tem uma coisa a se ressaltar que é importante, né? A continuidade. Então, o presidente Bolsonaro encarou a infraestrutura como uma política de Estado. Isso é fundamental. Não dá para reinventar o Brasil a cada 4 anos. Então, aquilo que estava andando está tendo continuidade, não só em termos de projeto, em termos de carteira, mas também em termos de equipe. Nós temos hoje, com certeza, o maior programa de transferência de ativos de infraestrutura para a iniciativa privada do mundo. Não existe nada parecido no mundo com o que nós estamos fazendo aqui. Eu não vou falar das outras pastas que tem coisas maravilhosas, como leilões de linha de transmissão, leilões de óleo e gás na área de partilha, na seção onerosa. Vamos falar um pouco só do Ministério da Infraestrutura. Nós teremos aí mais concessões de ferrovias, né? Assinamos hoje o contrato da Ferrovia Norte-Sul, uma felicidade enorme, porque finalmente nós vamos ligar o Porto de Itaqui ao Porto de Santos por ferrovia. Mas nós pretendemos ainda fazer a concessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a concessão da Ferrogrão. Teremos mais de 16.500 quilômetros de rodovias a serem concedidas. Isso é uma coisa interessante, porque em 30 anos de concessão na área federal nós fizemos 10 mil. A gente está propondo fazer 16 em 4 anos. É possível? É ousado, mas é possível. Nós estamos terminando a estruturação agora de 5.200 quilômetros de projeto. Né? Nós teremos vários arrendamentos portuários, terminais de líquidos, terminais de carga geral, de grãos, de contêineres, de veículos, nos principais portos, né? Itaqui, Suape, Santos, Paranaguá. E vamos fazer os primeiros exercícios de desestatização de companhias docas, que é uma quebra de paradigma relevante. E, além disso, a gente, na área de ferrovias também, nós vamos fazer os investimentos, as prorrogações antecipadas dos contratos de concessão de ferrovia, com investimentos cruzados. Então, é um programa bastante ambicioso. Vão ser 41 aeroportos ainda licitados no sistema de blocos, como nós fizemos agora em março, até 2022, incluindo os aeroportos importantes, como Congonhas, Santos Dumont. Essa rota, só por curiosidade, é a 4ª rota mais movimentada do mundo. Então, são ativos que despertam o interesse dos investidores. É um programa bastante ambicioso, possível, a equipe está estruturando, está pegando firme isso aí e andando bem com os cronogramas. Ministro, o senhor citou os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont. É possível privatizá-los ainda no governo do presidente Jair Bolsonaro? E já engatando uma outra pergunta, tem muita preocupação seguinte: quando essas privatizações vão significar redução de custo para quem interessa, para o passageiro? Bom, vamos lá. Primeiro, é possível fazer no governo Bolsonaro? E faremos. Nós teremos uma licitação de 21 aeroportos já em outubro do ano que vem, 3 blocos, um bloco sul, um bloco centro e o bloco norte 1, que são aeroportos da Amazônia, de Roraima.
E no final de 2021, início de 2022, a gente faz o último leilão de concessões de aeroportos da Infraero, incluindo esses aeroportos, né, de Congonhas e Santos Dumont. Então a gente deixa esses aeroportos para o final, em função da sustentabilidade financeira da Infraero e também para dar uma mensagem para o investidor: olha, venha logo para o Brasil, se posicione, né, conheça o mercado, porque o melhor ainda está por vir. A questão do preço da passagem, ela tem a ver com a infraestrutura, mas tem a ver com outros componentes que a gente também está trabalhando. Uma primeira vitória: a abertura do capital estrangeiro para companhias de aviação. A gente tinha uma legislação arcaica, uma limitação inconcebível para os tempos de hoje. Então, essa abertura do capital estrangeiro, né, foi um trabalho importante que o Congresso fez. Ela desperta o interesse de companhias do exterior. Nós já tivemos a Aero Europa, né, Globalia, vindo para cá, para o Brasil. Outras já estão testando o mercado brasileiro, como a Norwegian, que já está fazendo a rota Rio-Londres, a Flybond fazendo a rota Buenos Aires-Rio. Então a turma está começando a tatear o mercado brasileiro e a gente deve ter aí em pouco tempo 3, 4 novas companhias. Então isso é importante porque se aumenta companhias, aumenta a oferta, o preço cai. Mas isso para voos daqui para o exterior ou do exterior para cá? O problema de custo de passagem e está pela hora da morte é voos... Daqui para aqui mesmo. São voos daqui para aqui Doméstico, mesmo. Mas como é que resolve esse problema? Eles vêm primeiro, eles começam a fazer essas primeiras rotas internacionais para depois se estabelecer no mercado doméstico, né? Para pegar autorização para operar os voos dentro do Brasil. Então, várias empresas já estão interessadas em operar no Brasil e isso é uma coisa evidente. Nós temos hoje o 6º maior mercado de aviação do mundo, mas com potencial de se tornar o 3º maior mercado. Porque o Brasil tem extensão territorial, tem 200 milhões de habitantes, né? Nós temos que tomar outras medidas, por exemplo, simplificação de regulação. A regulação é tida como muito confusa, muito complexa, então a gente tem que simplificar. E custo de combustível elevado. Isso tem uma influência do ICMS, que é cobrado nos estados, mas vários governadores têm promovido reduções de ICMS sobre o querosene de aviação, como São Paulo, que reduziu de 25% para 12%, o Rio de Janeiro agora reduziu de 12% para 7%. Né? Então, e sempre essas reduções, elas estão conjugadas com contrapartidas, ou seja, com aumento de rotas. Nós devemos ter um aumento de oferta de aeronaves das companhias que atualmente estão voando aqui já a partir de setembro, e a gente pode projetar já uma redução de preço a partir de setembro nas passagens aéreas. O ministro, o senhor falou que o Brasil tem o maior programa de concessões do mundo, ou seja, isso implica investimentos bilionários e o Brasil não tem bala para tudo isso. Amanhã o senhor tem uma reunião com o secretário de Comércio dos Estados Unidos. O que o senhor espera dessa conversa? O que o senhor vai tratar? E o que o senhor espera em termos de participação estrangeira nesse programa? Eu acho que a participação estrangeira vai ser maciça, né? Nós temos um mundo que está encolhendo, taxa de juros diminuindo e os ativos que nós estamos oferecendo são ativos que remuneram muito bem o investidor. Então, nós temos ativos que remuneram 8%, 9% de taxa de retorno real. Isso é um luxo, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Né? Isso com certeza desperta a atenção dos investidores. É lógico que é um trabalho para ser feito no que diz respeito à mitigação de determinados riscos. Então, quais são os riscos que mais incomodam o investidor? Sempre se fala na segurança jurídica, o investidor tem medo do excesso de judicialização, que é uma coisa que acontece muito no Brasil. E como é que a gente combate o excesso de judicialização? Fortalecendo a arbitragem. Então, os contratos têm que ter mecanismos mais claros, mais eficientes de redução de conflitos. A gente está com um decreto de arbitragem praticamente pronto para sair, né, para tornar essa arbitragem mais clara. Risco de câmbio é sempre um risco colocado pelos investidores. Então, o Banco Central já está trabalhando em mudanças na tributação das operações de hedge para tornar essas operações mais baratas, menos arriscadas. E, em alguns contratos, a gente está fazendo o hedge cambial já dentro do contrato, utilizando a parcela de outorga variável para redear câmbio. Então, isso também atende muito a expectativa dos investidores. A gente está trabalhando muito bem nas matrizes de risco, as questões dos riscos ambientais, dos riscos de interferência. Então, isso tem conversado bem com os investidores. Todo mundo, os investidores estrangeiros, os fundos, eles apontam o seguinte: olha, vocês estão indo na direção correta em termos de estruturação. E isso realmente conversa com as nossas expectativas. A conversa com o secretário amanhã dos Estados Unidos, secretário de Comércio, vai ser uma conversa bastante interessante. Já foi anunciada a intenção de disponibilizar um fundo de infraestrutura, né, no valor de 60 bilhões de dólares. Governo americano. Governo americano. Que era um fundo
restrito lá ao mercado americano, que está sendo expandido agora para outros países, e o Brasil está na bola da vez, está na prioridade, em função dessa aproximação que existe entre Brasil e Estados Unidos. E eu acho que nós temos bons ativos para oferecer e uma boa mensagem para oferecer, principalmente no que diz respeito à melhor estruturação de projeto e ao fortalecimento das questões regulatórias, né? A mitigação dos riscos regulatórios. Então, a expectativa é a melhor possível e a ideia realmente é captar dinheiro para esses nossos projetos. O que o senhor espera de investimento estrangeiro nesse programa? Olha, nós vamos ter muito investimento estrangeiro. Vamos pegar, por exemplo, os aeroportos, né? Basicamente, hoje, todas as licitações que nós fizemos, as últimas, né, contaram com operadores estrangeiros. Nós tivemos a Fraport entrando no Brasil, a Vinci, a ENA agora no último leilão, que cria uma situação interessantíssima. Observe o que vai acontecer no Nordeste. Eu tenho a ENA operando Recife, eu tenho a Fraport operando Fortaleza, eu tenho a Vinci operando Salvador. Essas empresas vão competir pelo mercado, vão querer fazer seus hubs em cada um desses aeroportos e vão buscar empresas para voar. Então, isso vai gerar aumento de oferta. Isso vai contribuir também para a diminuição da tarifa, né? Nós teremos, provavelmente, operadores estrangeiros nas rodovias. Nós já tivemos no último leilão que fizemos, que foi da Rodovia de Integração do Sul, um estrangeiro participando. Fazia tempo que a gente não tinha estrangeiros participando de leilões de rodovias. E devemos ter estrangeiros também nas ferrovias e nos terminais portuários. Alguns terminais portuários hoje, terminais privados, já contam com capital estrangeiro. E é possível que a gente comece a contar também nesses arrendamentos públicos. Então, eu acredito numa participação maciça dos investidores estrangeiros. Alguns leilões que têm sido vencidos por empresas brasileiras contam também com capital estrangeiro, porque são empresas abertas e que têm muitos acionistas no exterior, né? É o caso da Rumo, por exemplo. Me perguntaram no leilão da Norte Sul, bom, não teve empresa estrangeira. Na verdade, o capital estrangeiro estava previsto, porque nós tivemos duas competidoras, a VLI e a Rumo. A VLI tem capital japonês, da Mitsui, e a Rumo tem capital de investidores americanos, sobretudo. Então, eu acho que... E nós estamos criando as condições também, do ponto de vista de mudança de câmbio e reforma do sistema financeiro para atrair mais capital, tornar um ambiente mais amigável para o investidor estrangeiro. Ministro, 10 em cada 10 economistas que analisam a nossa crise consideram que não existe uma bala de prata, que você tem que realmente atacar muitas áreas para que o Brasil se recupere. Mas 10 em cada 10 economistas dizem que é justamente o setor de infraestrutura capaz de atrair os investimentos necessários e gerar empregos com mais velocidade. Eu volto à pergunta do Heraldo, porque ele quer saber sobre o calendário, né? Aparentemente, a gente vai ter um intervalo bem grande sem acontecer leilões e licitações, porque está tudo sendo ainda regulamentado. Eu pergunto se há uma pressão, a pressão não vai ser muito grande para que isso seja acelerado, porque daí acho que é a fatia principal de contribuição para a retomada do investimento. Com certeza. Na verdade, assim, eu acho que o calendário está muito bem distribuído, está muito equilibrado. Recomeçando, né? Quando? Já agora em agosto, dia 13, nós temos 3 arrendamentos portuários. Em setembro, a gente tem leilão de rodovia. Nós vamos ter o leilão da 6ª rodada do regime de partilha agora em breve. Talvez final do ano, mais tardar início do ano que vem, a gente vai ter o leilão da cessão onerosa, né, que é o maior leilão de óleo e gás do mundo, da história. A gente lançou, há coisa de 2 semanas, a consulta pública da concessão da BR-381 Minas 262 Espírito Santo. Hoje nós publicamos a consulta pública da 153 Goiás Tocantins. Estamos concluindo os estudos da nova... hoje foi votado no TCU um arrendamento grande de um terminal de contêiner em Suape. Nós temos aí... os estudos dos aeroportos estão andando muito bem, estão dentro do cronograma. Nós estamos concluindo agora em outubro os estudos da Nova Dutra, da nova licitação da Nova Dutra, da Rio Teresópolis, da Rio Petrópolis. Então, a gente está praticamente terminando o estudo de 5.200 quilômetros de rodovia. Então, o ano de 2020 vai ser um ano recheado de leilões, e leilões importantes. Leilões com grande captação em termos de bônus de assinatura e que vão gerar muitos investimentos. Eu gostaria de acrescentar só um detalhe, que é uma pergunta, que é a respeito do financiamento. A gente tem visto que mudou muito a orientação do BNDES, que era o grande financiador de projetos de infraestrutura. A gente está percebendo que não só encolheu a
a carteira, como está aí com dificuldade, e ele financia os projetos de longo prazo. E os bancos privados têm dito que financiam até projetos de 5 anos. Como é que vai ficar essa diferença? Quem é que vai fazer o financiamento de projetos longos, como alguns desses que o senhor menciona? Olha, a gente tem observado o seguinte, um crescimento muito expressivo no Brasil do mercado de capitais. Então, o financiamento por meio da emissão de papéis, por emissão de debêntures, né? Nós tivemos o melhor semestre da história em termos de emissão de debêntures incentivadas de infraestrutura. E vamos fazer alguns aprimoramentos nessas regras de emissão de debêntures para justamente fortalecer ainda mais o mercado de capitais. Então... Não vai ser via BNDES? Não, o BNDES vai continuar tendo uma participação importante, até porque o que acontecia no Brasil era um pouco o inverso, né? O Banco de Desenvolvimento acabava fazendo financiamento de longo prazo e deixando aquele risco do período de completion, né, para os bancos privados. Eu acho que o BNDES ele vai, de repente, tomar esse risco inicial, tomar o risco completion, né, de repente subscrevendo a emissão de papéis que vão ser vendidos no mercado secundário após atingimento do completion técnico, ou seja, do completion financeiro. A concessão começou a performar, começa a vender esses papéis no mercado secundário. Então, o BNDES vai ter uma participação relevante na estruturação de projetos e na assunção desse primeiro risco, para que depois a gente possa realmente transferir esses ativos e vender esses papéis no mercado de capitais. Ministro, quanto o senhor calcula que o governo poderá, o Tesouro poderá arrecadar com esse volume de privatizações ao longo desses 4 anos e nesse ano? Qual a conta? É difícil estimar, a gente precisa, obviamente, precificar. O senhor falou em 260 bi. Olha, só o bônus de assinatura do excedente de cessão onerosa é 106 bi de bônus. Né? Mas esse já está dado há mais tempo, esse não entra. Essa conta não entra agora. O dinheiro entra, né? Quando a gente fizer o leilão, ele entra. Isso que é o importante, o dinheiro entra mas aí não vale. Mas assim, nós temos leilões que vão ser muito importantes em termos de arrecadação. arrecadação. Qual vai ser o emblemático do governo Bolsonaro? Qual a privatização, como foi a Vale no governo Fernando Henrique, como foi a Embraer no Itamar Franco? Qual vai ser a privatização emblemática? Tem emblemáticos do ponto de vista financeiro, tem emblemáticas do ponto de vista conceitual. Observe, acabamos de fazer uma coisa emblemática que foi vender a participação na BR Distribuidora. Né? Nós vamos fazer privatizações de companhias docas, vamos privatizar o setor portuário, que era um dogma, um paradigma, não é possível. Correios vai ser quando? Correios vai estar em estruturação. Né? Então, a estruturação de um processo de venda, ela acaba levando 1 ano e meio, 2, para se confirmar, né, para acontecer. A Eletrobras vai ser uma venda importante, né, que também vai seguir seu curso. Então, nós vamos ter, sim, leilões muito emblemáticos do ponto de vista de privatizações. O senhor chegou aqui rindo de orelha a orelha por causa da Norte e Sul. Feliz da vida. Eu estava comentando antes aqui que foi um parto de porco-espinho, e o porco-espinho nasceu gordinho, nasceu bonito. Depois de 30 anos, uma gestação de 33 anos. Talvez seja um pouquinho maior, porque a concepção é muito mais antiga. Vocês sabem que quem pensou a Norte-Sul pela primeira vez foi o imperador Pedro II. Né? Então, uma que ferrovia... era um visionário. Visionário. Eu acho que foi um grande estadista que o Brasil teve. A obra começou em 87 e nós estamos agora entregando aquilo para a iniciativa privada. Houve um esforço muito grande para fazer esse leilão, para definir as regras de direito de passagem com as concessionárias que circundam, né, a Ferrovia Norte-Sul, de estudar a Norte-Sul dentro do contexto, dentro do plano ferroviário que nós temos. É um leilão que, como todos os leilões no Brasil, a gente enfrenta uma série de dificuldades. A gente vai lá para a Bolsa, bate o martelo, fica feliz. Às vezes as pessoas não têm noção da dificuldade que é chegar naquele momento. Leilão dos aeroportos, a gente derrubou 15 ações judiciais. Leilão da Ferrovia Norte-Sul, uma série de contestações também, né? E se dizia, olha, esse edital está direcionado, olha, não vai ter ágio. E quando chega o leilão, a gente fica muito feliz porque, na verdade, houve uma reversão da expectativa de todos os pessimistas. O pessoal dizia, não vai ter ágio, o ágio foi 100%. Disseram, a VLI vai ganhar, quem ganhou foi a Rumo. Então, tudo deu ao contrário. E para nós é muito legal porque a gente tem a segurança técnica. A gente sabe o que está fazendo. E aí, quando o resultado se confirma lá no leilão, a gente estava realmente com a razão. E o que vai acontecer? O que a população pode esperar? Ver o trem passando, de fato, ver o trem apitando. Porque
uma ferrovia vocacionada para commodities que vai também operar carga geral. Então, o que a gente vai ver? Container saindo do Porto Seco de Anápolis, chegando em Sumaré, em São Paulo, saindo de Sumaré, indo para o Porto Seco. Então, carga frigorificada, carga de valor agregado, além, obviamente, das commodities, além dos grãos, né? Então, e eu crio opções para o produtor, que vai poder, de repente, sair por Itaqui, vai poder sair por Santos. Cada concessionário vai brigar agora para atrair carga pela sua ferrovia. A gente começa a gerar oferta de transportes, que é o importante, é o necessário para a gente reduzir custo. Ministro, a Mônica, num dado momento, perguntou para o senhor, investimento se traduz quando, em que período? Vai ter um período de entre-safra até haver retorno? Mas, sobretudo, ministro, quando se traduz toda essa bateria, esse recheio desse bolo que o senhor fala para 2020, quando e em quantos empregos a mais na economia brasileira, levando em conta que a gente vive um drama de 13 milhões de desempregados? A infraestrutura é um processo de longo prazo. A gente planta e nem sempre a gente colhe. A gente planta para outro colher, né? Então, a gente está agora no processo de plantação. Por quê? Primeiro, a gente gasta tempo estruturando os projetos, né? Então, é o tempo de estudo, é o tempo de consulta pública, de debate daquele projeto com a sociedade, é o tempo de análise pelo Tribunal de Contas da União, o tempo de leilão. E a gente está procurando espaçar um pouquinho mais justamente para facilitar a vinda dos investidores estrangeiros. Fez o leilão, assinou o contrato, tem um tempo de formação da sociedade de propósito específico, da abertura de empresa. E qual é o cuidado que a gente está tendo? De ter um período de trabalhos iniciais para que aquele investidor consiga obter o funding. E esse funding, às vezes, leva um ano e 6 meses para o financiamento. Observe que a gente tinha, há tempos atrás, a figura do empréstimo ponte, que era um empréstimo que permitia os primeiros investimentos até que o concessionário conseguisse o longo prazo. Conseguiu o longo prazo, quitava o ponte e a vida seguia. O problema é que nós tivemos uma história de insucesso de concessões recentes, né, 2013, 2014, e os bancos ficaram numa situação bastante difícil com as garantias empenhadas, né? Então, há um consenso, não vamos mais dar empréstimo ponte. Então, o investidor ele vai ter que conseguir o longo prazo já na largada. E aí a gente, obviamente, calibra a curva de investimentos para que a gente não onere tarifa, não pressione o fundo, e a gente consiga dar o tempo para o concessionário, assuma a sua concessão, comece a fazer os trabalhos iniciais e depois obtenha um longo prazo. Então isso demora mais na prática para ter um retorno do investimento começar, de fato, vai ser no 2º ano de concessão, no 3º ano de concessão, dependendo do caso. Por exemplo, o leilão dos aeroportos foi em 2017, os investimentos começaram, né, em 2018, agora em novembro, nós vamos inaugurar, em setembro a gente inaugura o primeiro terminal, que é o de Florianópolis, o aeroporto lá está pronto, está ficando muito bonito. Em novembro a gente inaugura Porto Alegre, inaugura Salvador, inaugura Fortaleza. Então, em um ano e pouco, a gente conseguiu fazer todos os investimentos da primeira fase da concessão. E os investimentos estão rigorosamente dentro do prazo, que significa também um acerto de modelo, né? Acertamos o modelo de concessão. Nós estamos conseguindo estruturar projetos e contratos que estão sendo cumpridos. Isso é muito importante, porque também não adianta comemorar um bom resultado no leilão e aquele contrato depois não performar. Mas eu até queria mencionar esse assunto, ministro, porque o senhor mesmo falou sobre as concessões que não deram certo, né? Acho que o caso mais emblemático é o aeroporto de Viracopos, né? Que foi, enfim, largado lá, devolvido pelo concessionário. Então, havia falhas ali, o que foi de modelo, foi a crise econômica que derrubou alguma dessas concessões. O que foi corrigido na maneira de fazer que não há mais esse risco? E já que estou nesse assunto, e o decreto que vai resolver, afinal de contas, como será feita a devolução? A lei foi aprovada lá no governo Temer, até agora não está regulamentado, ninguém consegue devolver concessão que não deu certo, né? Perfeito. Houve uma conjugação de fatores que contribuíram para o insucesso dessas concessões, não é só Viracopos, mas também as concessões de rodovias da 3ª etapa, né? Então, primeiro, problema de modelo equivocado. Então, um modelo em que ainda privilegiava obras, por exemplo, no caso dos aeroportos, você tinha a Infraero entrando no capital com 49%, não fazia sentido. Eu estimulo o empreiteiro a entrar na operação do equipamento, porque ele ganha o dinheiro na obra e o Estado está pagando metade.
né? Então é um equívoco em termos de modelo. Também aquilo que foi projetado em termos de investimento. O investimento tem que estar casado com a curva de demanda. Então, dispara um gatilho de demanda, dispara o investimento. A gente, lá atrás, se determinou que muitos investimentos fossem feitos a despeito da demanda. Então, se previu como investimento obrigatórios coisas que são desnecessárias, como a terceira pista de Viracopos, por exemplo. Como a duplicação integral de determinadas rodovias. Vamos pegar a 040. Eu saio de Brasília, vou até Belo Horizonte, é um tráfego. Agora, até Sete Lagoas, depois de Sete Lagoas até Juiz de Fora é outro. Então, ali, Juiz de Fora, Sete Lagoas, eu tenho tráfego que justifica uma duplicação. Mas de Sete Lagoas para cá, não. Só na saída de Brasília. Então, por que eu determinei a duplicação integral do trecho? Estou pressionando tarifa e estou pressionando FAND. E aí houve um comportamento inesperado, por algum motivo, dos concessionários, que deram bids extremamente agressivos. Então, houve, por exemplo, descontos muito grandes nas tarifas. Olha, se houve um desconto grande, das duas, uma. Ou ele tem uma informação de demanda muito melhor do que a minha, estudou muito demanda e está vendo que ela vai crescer a taxas que eu não projetei, ou ele vai destruir caixa. E aí, o que aconteceu? Foi justamente o inverso. O Brasil começou a encolher. Mas o empresário não queima dinheiro. Por que isso aconteceu nesse período de 2017, 2018? Aliás, antes disso, 2013, 14, 15, toda essa discussão, por exemplo, de aeroportos, que foi no governo Dilma. O senhor está falando do governo Dilma Rousseff, das estruturações que foi o auge do intervencionismo estatal na economia. Mas o empresário não queima dinheiro. O que aconteceu que eles resolveram queimar, pelo que o senhor está dizendo? Eu acho que eles não queimaram dinheiro. Eles projetaram que ia haver, em algum momento, uma indulgência do Estado, um salvamento do Estado. Acho que eles imaginaram que iam levar o dinheiro, muito dinheiro na obra, e alguma coisa depois deu errado, né? Houve uma queda expressiva de demanda e eles ficaram com o mico na mão. E, na verdade, o que houve da nossa parte hoje é o endurecimento da regulação, quer dizer, a cobrança pelo respeito ao contrato. O contrato vai ter que ser respeitado. Então, não vai haver jeitinho, não vai haver indulgência. Se o contrato está muito ruim, ele vai ter que ser... Nós vamos ou para a decretação de caducidade ou para a devolução. O decreto de relicitação, houve muita discussão, ele está pronto. Está pronto para sair. Deve estar saindo por esses dias do Ministério da Economia. A gente gastou uma certa energia para discutir como que ia ser a metodologia de indenização dos investimentos não amortizados. Acho que a gente chegou num acordo, num consenso com relação a isso. Isso vai ficar a cargo das agências, definimos aí como é que ia ser o método de precificação, se ia ser econômico, se ia ser contábil, acabamos optando pelo contábil e breve esse decreto deve estar saindo. Tem uma pergunta que eu estou devendo ainda, que é a questão dos empregos, né? Nós vamos ter uma geração muito expressiva de empregos, então essas concessões de infraestrutura, aquilo que está projetado hoje na pasta vai gerar uns 200 bi de investimento. 208, para ser mais exato, é a nossa estimativa. E isso vai gerar mais de 200 mil empregos diretos e, com certeza, mais de 1 milhão de empregos indiretos. Em quanto tempo, ministro? Isso, principalmente nos primeiros anos, nos primeiros 5, 6 anos de concessão. Ministro, um programa dessa dimensão, o senhor falou agora há pouco que teve uma concessão que vocês tiveram que derrubar 15 liminares. A judicialização do próprio processo licitatório, ele é um empecilho, há um exagero das liminares, do Ministério Público? Como é que o senhor avalia isso? Eu acho que é uma cultura de judicialização que a gente tem que combater. Observe, nós derrubamos 15 ações, não tivemos liminar. Nós conseguimos derrubar todas antes de que elas virassem liminar. Mas isso é ruim. Isso passa uma comunicação ruim para o investidor, sobretudo estrangeiro. Então, eles querem realmente uma proteção contra esse excesso de judicialização. Então, tem uma questão cultural que tem que mudar. A gente tem que confiar mais na regulação. Há muita interferência do Poder Judiciário na esfera de atuação das agências reguladoras. Então, o Judiciário substituindo o regulador, isso não é bom, né? Acho que a gente tem que acreditar na regulação, a gente tem que fortalecer a regulação e incorporar, incutir essa cultura de cumprimento de contrato, né, para que a regulação seja efetiva e aprimorar esses mecanismos de solução de conflitos. Porque os contratos de longo prazo são contratos, por essência, incompletos. É impossível prever tudo o que vai acontecer ao longo de um período de concessão, ao longo de 30 anos de concessão. Então, a gente consegue prever
talvez com alguma precisão os primeiros 5, 6 anos de concessão, e a partir daí existem estimativas, parâmetros, premissas que podem se confirmar ou não. Então nós temos que ter bons mecanismos de reequilíbrio econômico e financeiro e de resolução de conflitos. E a arbitragem é um instrumento fundamental para diminuir esse excesso de judicialização. E isso, se a gente avançar nesse sentido, e vamos avançar, nós vamos comunicar muito bem com o investidor. Mas, ministro, o senhor falou que é uma questão cultural. Cultural de que natureza? Há aí uma certa cultura de resistência ao investimento privado, uma desconfiança na relação entre os entes públicos e os privados? Tem uma relação de desconfiança, em função até de um histórico de descumprimento de contratos, mas tem uma cultura de judicialização também incutida na própria sociedade. Outro dia eu conversava com o CEO de uma empresa de aviação americana. Os brasileiros representam... São contra a privatização? Não, são a favor, absolutamente a favor. Mas a judicialização preocupa. Essa companhia de aviação, os brasileiros representam 3% do share da empresa e 80% das ações judiciais da empresa. Então, é uma questão cultural, né? Uma questão que a gente precisa... Atrapalha muito os negócios? Atrapalha. Esse excesso de judicialização amarra, prejudica cronograma, né? A gente tem que ser mais ágil, tem que ser mais pragmático na solução dos conflitos, tem que pensar um pouquinho com viés econômico, né? Enxergar a coisa um pouquinho mais sob o prisma econômico. Ministro, o Brasil tem esse ano das menores taxas de investimento da história recente, algo como 15%. O ministro Paulo Guedes esteve aqui e disse que avisou o senhor, brincando, que o senhor devia andar de guarda-chuva, porque ia chover dinheiro de investidor para os programas de privatização do Brasil. Já começou pelo menos uma garoinha aí chover? Já, com certeza. Primeiro, essa sinalização, esse sinal que nós tivemos no que diz respeito à emissão de debêntures para a infraestrutura, é um bom sinal. Outro sinal interessante é o seguinte, o próprio resultado dos leilões que nós fizemos. Então, foram leilões competitivos, concorridos, que nós tivemos presença dos investidores, com bons ágios. Então, isso é um sinal de confiança no Brasil, né? De confiança na forma como o Brasil está conduzindo as questões econômicas. E eu tenho recebido diversos investidores estrangeiros, operadores de infraestrutura, fundos de investimento, fundos de pensão, todos com um interesse muito concreto no Brasil. E a gente sabe que o interesse é concreto porque eles já chegam com os alvos, eles já vêm para discutir determinados projetos. Olha, eu tenho interesse neste projeto, eu quero discutir este projeto. E às vezes projetos que sequer a gente lançou consulta pública. Olha, nós não lançamos a consulta pública da concessão da 163 Pará, né, que vai lá de Sinop até os portos de Miritituba. Eu já tenho 2 players discutindo o 63 Pará, interessados em o 63 Pará. Vai chover dinheiro. E não tem como ser diferente, porque... Esse dinheiro vai para a educação, saúde, ou vai fazer superávit? Vai para tudo, né? Eu acho que aumenta a receita, a gente amortiza a dívida, que é importante amortizar a dívida, né? O próprio ministro Paulo Guedes fala que a gente reconstrói uma Europa por ano, né? E ele faz essa analogia com o Plano Marshall, foi 100 bilhões de dólares para reconstruir a Europa no pós-guerra, a gente gasta 450 bi de serviço da dívida todos os anos. Então a gente está reconstruindo uma Europa por ano. Então tem que amortizar a dívida, né? Dar esse alívio para nós em termos de diminuição de déficit. E também é receita que vai para a educação, vai para a saúde, vai compor o orçamento geral da União, para a gente não viver tão apertado como a gente está vivendo hoje. Eu tenho uma questão para o senhor, que ela se refere a uma pergunta que o João fez sobre a chegada dos particulares para ocupar espaços até então ocupados por entes públicos, por setores públicos. O senhor disse que havia uma questão jurídica a atrapalhar, mas eu digo, há resistência na máquina pública à indispensável chegada de particulares para ocupar esses espaços? Não, eu não sinto essa resistência na máquina pública, eu vejo, pelo contrário, um alinhamento muito grande. Assim, a gente vai para os órgãos e a linha é, poxa, temos que privatizar, temos que conceder, temos que passar isso para a iniciativa privada. Está todo mundo com o mesmo objetivo, com o mesmo interesse. Existem estruturas que funcionam concatenadas, né? Então a gente tem a Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimento na Casa Civil, que está com este foco, funciona como um grande hub para a demanda dos investidores, um gateway, né? E dali ela direciona as demandas para os diversos órgãos. Nós temos
a SDI do Ministério da Economia também com esse mesmo olhar, nós temos a Secretaria do Salim Matar de Desestatização também com esse olhar, e todo mundo se conversando muito, então há uma convergência bastante grande, bastante forte de caminhar nesse sentido. E não há outra alternativa. Nós temos que trazer investimento, há um orçamento que está deprimido, a gente tem que aumentar as nossas taxas de investimento e para fazer isso, necessariamente tem que haver participação do privado. E o privado vai trazer know-how, vai trazer expertise, vai trazer conhecimento técnico. Nessa linha, claramente, a gente olhando o cenário fiscal brasileiro, o setor público nos próximos 4 anos não vai ter dinheiro para investir. E o senhor está falando realmente tem que buscar no setor privado, e principalmente investimento estrangeiro. Nesses contatos de investidores estrangeiros, qual o país que se destaca ali? Se o senhor pudesse elencar os 3 países que estão se despontando com os principais investidores do Brasil. A China está em primeiro lugar ou a China está querendo comprar o Brasil? Não. Bom, comprar o Brasil é impossível, né? A expressão que a Dilma usava, né? E tem uma coisa, dinheiro não tem carimbo, né? O chinês não vai levar ferrovia para a China, não vai levar usina hidrelétrica para a China, linha de transmissão para a China. Eles vão operar isso aqui, vai gerar emprego aqui, né? Vai gerar tributo aqui. E eles vão estar submetidos às regras brasileiras, eles vão estar sujeitos à encampação, à caducidade, enfim, no caso de descumprimento de contrato. Observe que eles já estão no setor elétrico, eles operam Jupiá, Ilha Solteira, né, com a Trident Gorges, a gente tem a CPFL, né, que é State Grid, a maior linha de transmissão sendo construída no Brasil, está sendo construída por chineses. Eles levaram a usina de São Simão, né, que foi a SPIC. Então, eles estão bem posicionados no mercado e cumprindo seus contratos e cumprindo muito bem, com boa performance. Estão entrando agora no setor portuário, né, tem lá o Daptor. Agora, nessas conversas com investidores, nós temos perfis diferentes de investidores. Então, a gente conversa muito com o investidor norte-americano, é um perfil. São investidores de equity, investidores de dívida, é um investidor financeiro. Esses investidores financeiros estarão presentes, né, aportando dinheiro nessas companhias. Fundos de pensão canadenses, né? Fundos soberanos dos países árabes e dos países asiáticos. E, lógico, o próprio chinês, que realmente tem um interesse grande, e mais os operadores de infraestrutura europeus, sobretudo espanhóis, italianos, agora portugueses. Então, com essa turma que a gente tem conversado mais e que eles têm assim, mostrado mais interesse nos nossos... Porque foi o próprio presidente Bolsonaro que falou sobre, a China é bem-vinda, mas não pode comprar o Brasil. Uhum. Mas não vai comprar, né? Não vai comprar. E é muito bem-vinda mesmo, né? Como eu falei, dinheiro não tem carimbo, dinheiro é bem-vindo. Eu quero o dinheiro chinês mesmo, quero o dinheiro árabe, quero o dinheiro americano, dinheiro europeu, todo o dinheiro é bem-vindo. Se eles fizerem uma boa operação do serviço de infraestrutura, fizerem seus investimentos, cumprirem seus contratos, são muito bem-vindos. Mas agora, ministro, eu queria falar do outro lado, que são as empresas brasileiras, que até pouco tempo eram as que se candidatavam a concessões, licitações importantes e que foram varridas pela Lava Jato. Então, temos construtoras que eram gigantescas, são pequenininhas e ainda com risco de quebrar. Então, quem são esses parceiros brasileiros que vão tomar o lugar dessas empresas? Ou essas empresas podem se levantar a partir de contratos novos e importantes num programa como o seu? Com certeza. Primeiro, o mercado se reinventa. Não tem lacuna. Como ele está se reinventando agora? Não. Já que o senhor está apresentando um programa tão extenso. Outras empresas aparecem. Aquela empresa que era média vira grande, que estava grande ficou pequena, desaparece, ou se reinventa. Por exemplo, empresas que se envolveram em Lava Jato e que hoje estão inabilitadas para participar de processos de contratação pública, de licitações públicas, ficaram idôneas, elas podem atuar como EPCistas para operadores de infraestrutura que eventualmente ganhem concessões. Não tem problema nenhum. E algumas empresas já estão trabalhando nesse sentido. Eu não entendi a expressão que o senhor usou. Elas podem trabalhar como? Como EPCistas, como construtoras, né? Como prestador de serviço de construção para um operador de infraestrutura. Então, por exemplo, eu tenho um operador de infraestrutura, ele ganha aquela concessão e ele contrata uma empresa que se envolveu na Lava Jato para fazer a obra.
Lógico que as empresas acabam empoderando um pouco a questão de risco, empresa etc. de propósito específico, é isso? Não, elas não podem fazer parte da sociedade de propósito específico. Eu queria entender só a origem. É o construtor. Eu ganhei uma concessão, eu vou ser o operador da infraestrutura. Por exemplo, ganhei o aeroporto. Né? Sou uma empresa estrangeira, um operador europeu, ganhei aquele aeroporto. Aí eu vou ter que fazer as obras. Então eu tenho a minha concessão, tenho a minha SPE, etc. Aí eu vou contratar uma construtora para fazer a obra. Que tem know-how. Que tenha know-how. Eu posso contratar uma dessas grandes construtoras que se envolverem em Lava Jato para que elas façam a obra. Não tem problema nenhum. Não tem impedimento nenhum e é bom que isso aconteça. Porque essas empresas têm acervo, essas empresas têm engenharia, né? E é importante preservar isso. A gente não pode ter aqui a cultura de destruição de empresa também, né? Há algum tempo atrás, qualquer usina, muitas usinas hidrelétricas construídas nos Estados Unidos eram made in Brasil, eram obras da Odebrecht. Isso então, não esse plano pode ser um fôlego para essas empresas que estão em dificuldade em razão da Lava Jato? Não só um fôlego, mas a gente tem que também enxergar isso como uma oportunidade. Por quê? Como essas empresas eram grandes e sofreram na pele as mazelas do comportamento inadequado, as mazelas da corrupção, elas podem liderar um processo de governança no setor de construção. Está tendo uma pulverização para empresas médias que estão ocupando esse espaço? Ou esse espaço vai ser só de estrangeiros mesmo? Não, nós vamos ter empresas médias que vão ocupar esse espaço, que vão crescer. Isso já está acontecendo em algumas obras públicas. Algumas empresas começam a se destacar. Empresas brasileiras. Empresas brasileiras, né? Então, é muito provável que a gente tenha aqui operadores de infraestrutura estrangeiros com empresas de construção brasileiras. Então, isso é bastante interessante, é um novo movimento no mercado. Ministro, eu vou mostrar aqui agora um telão que nós temos com um balanço dos 100 primeiros dias da pasta do senhor no governo. Vamos então aos números. Os números estão aqui no telão. Eu peço que nós acompanhemos. Primeiros 100 dias, leilões, 12 aeroportos, 10 terminais portuários e ferrovia norte e sul. Previsão de investimento, 208 bilhões, concessão, 16 mil quilômetros de rodovias, 44 aeroportos, desestatização da companhia Docas do setor de portos, setor portuário. Isso é um projeto, né? Porque a desestatização ainda não saiu, né? Vamos deixar o ministro, então. O senhor pode comentar o quadro do seu ministério, ministro? Vamos lá, com certeza. Os leilões foram realizados nos meses de março e abril, né? Então foram os 23 primeiros leilões que nós fizemos. Agosto, agora dia 13, a gente faz mais 3 arrendamentos portuários. Setembro, a gente faz o leilão da BR-364, 365. 208 bilhões é a previsão de investimento de todo o programa de concessão, né, ao longo do período de concessão. Então, pegando os 16 mil quilômetros de rodovia, os 44 aeroportos, os arrendamentos portuários, as desestatizações de docas e também as ferrovias, porque nós vamos ter a concessão da Ferrogrão, a concessão da FIOL, né, concessão da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, da FICO. Então, no final das contas, a gente vai chegar nesses 208 bilhões. Então, é a carteira que nós temos e que está, vamos dizer, bem distribuída ao longo dos 4 anos. Então, a gente sabe hoje o que vai fazer até 2022. Isso é interessante, que é uma coisa que a gente comunica para o investidor, a gente dá previsibilidade para ele. Quando o investidor nos procura, a gente coloca o mapa e diz, olha, é isso que vai acontecer em 2020, é isso que vai acontecer em 2021, é isso que vai acontecer em 2022. Então, a gente dá previsibilidade e esses investidores já vão se preparando para participar desses leilões. O que se pode esperar da área de infraestrutura, ministro? Do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de resultado? Olha, o que a gente pode esperar é transformação, né? Nós estamos plantando as sementes da transformação. Por exemplo, o nosso plano ferroviário vai mudar a participação do modo ferroviário na matriz de transporte de 15% para 29%, 30% em 8 anos. Nós vamos ter aí, em agosto, a gente deve lançar um programa de cabotagem, né? Um programa bastante interessante para incentivar esse setor. É um programa que atua justamente na redução de custos. Cabotagem é a navegação entre rios, entre portos internos. É a BR do mar, né? BR do mar. É interessante o nome, a BR do mar. O pessoal é criativo, né? Eu tenho muito orgulho de estar trabalhando na pasta da infraestrutura com um time muito técnico, um time brilhante. Eu tenho craques em todas as posições. Mérito do presidente Bolsonaro,
que foi muito corajoso a romper com uma determinada prática política, resolveu bancar este preço, colocar técnicos nas posições de comando das pastas e nos deu liberdade para montar essas equipes. O senhor não sofreu pressão política para montar a equipe, nomear aqui, nomear ali? Como é que foi isso? Porque sempre tem um processo, se ouve, né? Claro, tem um processo de negociação e de convencimento. E a gente diz, olha, esse perfil aqui não é adequado, eu estou bem servido aqui, vamos lá porque vai dar resultado. E eu vou trazer o benefício político no resultado que nós vamos dar, então confia. Né? Nós vamos dar o crédito político a partir do momento que a gente começa a apresentar resultado. Então, se eu tiver um time de craques, um time de gente competente, a gente consegue dar os resultados, enfim. Então, nós temos um time aí bastante bacana e eu agradeço muito ao presidente essa liberdade que ele nos deu de constituir a equipe, né? De montar um bom time, um time que é extremamente preparado. Para cada área a gente tem um craque. E aí eles são criativos também, porque o BR do Mar é fruto dessa criatividade. Isso tem o poder de... A cabotagem vem crescendo no Brasil, a taxas interessantes. A gente tem crescido aí 10%, 12% ao ano, mas a gente tem condição de crescer 30% ao ano. Então nós vamos nos libertar de determinadas amarras que durante muito tempo focaram a proteção da indústria naval e acabaram asfixiando ou tirando um pouco do potencial da cabotagem. Então, mudar um pouco o sistema de afretamento, né, reduzir um pouco os custos, reduzir o próprio adicional de frete da Marinha Mercante. Então, é um programa que está bastante interessante, sendo muito conversado, porque não adianta querer lançar um programa sem conversar com o setor da construção naval, sem conversar com os sindicatos dos marítimos, né, da Marinha Mercante, etc. E a gente está criando as condições para depois colocar este programa no Congresso e ter este programa aprovado. Isso é transformador. Ministro, se eu não estou enganado, foi o Juscelino que disse que governar é abrir estradas. O senhor está falando no crescimento das ferrovias, de 15% para 30%. Onde é que os brasileiros vão poder viajar de trem ou vão ficar? Porque a nossa cultura é estrada, é carro próprio, ônibus. Nós vamos mudar esse estilo de vida dos brasileiros quando? Tem possibilidade? Onde é que vai ter um deslocamento de trem para os passageiros que seja razoável, confortável e funcione bem? Isso é uma pergunta que todo mundo me faz, né? O Olha que bom, está ficcionado a dúvida por ferrovia, né? E todo mundo me pergunta, menino, quando é que eu vou andar de trem de passageiros? Observe, nosso programa está muito focado no trem de carga, no transporte ferroviário de carga, né? Porque é o que a gente precisa, é o problema que nós temos a resolver no momento. É o que vai contribuir para a produtividade, é o que vai reduzir frete, é o que vai tirar caminhão das rodovias, né? A gente vai substituir o frete de longa distância pelo frete de curta distância. Isso é bom para todo mundo. É bom para o caminhoneiro, que o frete de curta é aquele que dá a maior renda, é o que permite o caminhoneiro dormir em casa, é o que dá mais segurança para os usuários da rodovia. Eu tenho um caminhoneiro menos cansado, né, nas rodovias. Nos processos de prorrogação das concessões de ferrovia, a gente está mantendo e aumentando, na verdade, a frequência de ferrovias de passageiros que operam hoje, que é a linha de Belo Horizonte para Vitória e a linha lá de Paraupebas para São Luís, né, para Itaqui. Agora, nós estamos trabalhando, por exemplo, estamos trabalhando junto com o governo de São Paulo para viabilizar o trem intercidades, que seria o primeiro trem de média velocidade de passageiros do Brasil, que faria aquela ligação americana, Campinas e São Paulo. Então, nós vamos fazer uma segregação da linha da MRS. Essa linha hoje, a gente acaba tendo compartilhamento de carga e passageiro. Isso reduz muito a capacidade, porque quando eu tenho passageiro e carga compartilhando a mesma linha, a prioridade é do passageiro e isso reduz a quantidade de pares de trem-dia, né? Então, eu segrego a linha, vou ter uma linha exclusiva para carga e vou liberar linhas para reduzir o investimento do trem intercidades. Então, nós vamos fazer uma adaptação, né, uma readequação em termos de linha para acomodar o material rodante e é possível licitar um trem de passageiro já no final do ano que vem. Aquele trem-bala da Dilma não sai mesmo. O que foi? Projeto ruim, ambicioso demais? É um projeto de viabilidade financeira complicado, né? Porque
Observe, é uma ligação Rio-São Paulo, duas cidades onde a gente tem que vencer determinados obstáculos geográficos que são complicados para as ferrovias. Ou seja, para eu vencer a ferrovia, ela tem determinadas características de rampa, de raio de curvatura, que demandariam, por exemplo, uma quantidade muito grande de obras de arte, né, de viadutos, de túneis. Então, o investimento é gigantesco, altíssimo. E como é que eu ia recuperar esse investimento? Eu tenho que ter um casamento de material rodante com superestrutura, né, e no final das contas, num lugar que eu tenho modos concorrentes. Eu tenho uma ponte aérea Rio-São Paulo que funciona muito bem. Eu tenho... Cara para danar, né? Vai baixar. E tem a rodovia Presidente Dutra que também é operada por privado, etc. Então, para um trem desse se viabilizar, eu teria que ter headways muito baixos e tarifas muito altas. Então, e uma incerteza muito grande em relação realmente ao volume de investimento. Ora, com esse investimento, resolve praticamente todo o problema ferroviário de carga no Brasil. Então, é questão de estabelecer prioridades. Ministro, hoje a gente mostrou no Jornal das 10, a taxa de juros do Brasil já caiu para 6%. 2,25 nos Estados Unidos, 0 na zona do euro, menos 0,1 no Japão, ou seja, o investidor estrangeiro que está lá fora está tendo um cenário de baixíssima rentabilidade, o que oferece uma oportunidade para vir aqui ao Brasil. O que pode nos atrapalhar para a gente perder essa oportunidade, que já perdemos muitas? Eu acho que tem um dever de casa para ser feito, né? Eu acho que nós estamos enfrentando corretamente as questões de hedge cambial, que é importante para trazer o dinheiro para cá. Isso eu queria que o senhor explicasse melhor. Quer dizer, o investidor traz em dólar, converte em real e depois, com o tempo, qual é o risco que o senhor quer efetivamente evitar aí? Eu preciso dar uma segurança para ele que determinadas flutuações de câmbio não vão inviabilizar o projeto. Então, eu posso realizar essa operação dentro do contrato, né? Então, alguém vai tomar dinheiro no exterior. Eu utilizo, por exemplo, a outorga variável para amortizar flutuações de câmbio. Então, vamos supor que eu tenho uma outorga variável devida, e eu tenho outorga variável nas concessões de aeroporto, vou ter outorga variável agora nas concessões de rodovia. Houve uma depreciação de câmbio, então eu abato daquela outorga variável o valor daquela depreciação. Ou seja, o dólar sobe, o sujeito paga menos. Paga menos. Em compensação, se diminuir, ele paga mais. Aí é a conta inversa. Houve uma apreciação de câmbio, aumenta a outorga variável. E vou fazendo débitos e créditos e colocando isso numa conta gráfica até o final do período de financiamento, tendo aí um período de cauda para o final do contrato para fazer o acerto de contas. Então, eu não mato o investidor no curto prazo. A mudança de tributação nas operações de swap também é uma coisa importante. Tributa só no final, né? Então, é fundamental. Fundamental também dar clareza para o investidor estrangeiro com relação à tributação dos ganhos de capital, né? Porque são verdadeiras engenharias financeiras para trazer o dinheiro do exterior para cá e a gente precisa dar clareza para o investidor com relação a esse ganho de capital. Esses exercícios estão sendo feitos, eu tenho certeza que isso torna o nosso mercado mais claro, né? Vão ser feitas reformas também nas operações de câmbio, né? Nós temos ainda operações de câmbio que são muito atrasadas, né? O nosso regramento é muito antigo. Então, isso tudo é um arcabouço de medidas, né? Alguma coisa que envolve reforma de sistema, estamos falando de reforma do sistema financeiro, que no final das contas vai atrair o interesse do investidor de trazer esse dinheiro em moeda estrangeira para cá. E eu acho que uma sinalização fundamental o país está dando, que é justamente a nossa tão falada reforma da Previdência. Porque a reforma da Previdência vai trazer a percepção de solvência. Isso é fundamental. Ninguém quer trazer dinheiro em moeda estrangeira para comprar aqui um fluxo de caixa em real e se submeter aos efeitos colaterais da insolvência. Inflação, depreciação de câmbio. Então, essa percepção de que os fundamentos estão corretos, que o Brasil vai ser solvente, é uma alavanca grande para a entrada de dinheiro aqui. Ministro, o senhor traça um cenário positivo para o Brasil. E todo mundo reconhece que a gente pode entrar numa nova fase pós-reforma da Previdência, reforma tributária, deslanchar investimento. Só que também tem alguns analistas que ficam um pouco preocupados com a série de polêmicas que o presidente Jair Bolsonaro acabou criando, principalmente durante o período do recesso do Legislativo, e muita gente preocupada que com isso ele gera incerteza sobre como será o governo dele e que isso pode afetar o apetite dos investidores. Isso não preocupa o governo? Olha, a gente tem feito a interlocução com os investidores diariamente, né? Então, o que a gente tem passado é quais são os projetos, quais são os retornos,
O investidor é muito pragmático, o investidor está pensando longo prazo, né? E ele vai entrar aqui em projetos que são de 30 anos, 25 anos. E a gente mostra para esses investidores como que a gente está estruturando os projetos e como nós estamos tratando os riscos. O risco cambial, o risco de meio ambiente, o risco regulatório. E a percepção que os investidores têm passado, puxa, vocês estão fazendo o dever de casa, a direção está correta e estou vendo aqui um porto seguro para investir. Eu não tenho dúvida que esses projetos vão ser bem-sucedidos, os leilões vão ser bem-sucedidos e vai haver o fluxo de capital para cá. Aliás, a chave está virando. A gente está acompanhando, por exemplo, eu acompanho lá todo mês indicadores de transporte. São indicadores interessantes, que dão uma prévia do que vai acontecer com o nosso PIB. Então eu vejo lá movimentação portuária, movimentação de passageiros nos aeroportos, de carro nos aeroportos, consumo de óleo diesel, e a coisa começou a recuperar. Fluxo de capital está recuperando. E se a gente pegar o nosso nível de risco Brasil, a gente já merecia uma reclassificação das agências de rating. Nós já estamos num patamar que merecia uma reclassificação. Então, eu não tenho dúvida que a gente está caminhando a passos largos, por exemplo, para a recuperação do grau de investimento. E isso... O senhor acha que sai logo esse semestre agora? Não, acho que é difícil prever, mas nós estamos caminhando bem nessa direção. Nós estamos caminhando bem. Eu acho que nós devemos ter, não deve demorar muito, uma reclassificação de risco. E isso vai melhorar o humor do mercado. A grande questão é a seguinte, não tem como dar errado. O Brasil não tem como dar errado, está vocacionado para ser grande. Mas vamos falar de uma questão também delicada, Natuza Neri. Ministro, tem um fantasma que ronda o governo anterior, o final do governo Temer e também o governo Bolsonaro, que é reviver algo semelhante ou nem muito perto disso do que foi a paralisação dos caminhoneiros no ano passado. E aí há uma avaliação de que no governo Dilma se deu muito estímulo para a aquisição de caminhões, que isso se somou a uma crise econômica no país e que hoje tem um cenário de muito caminhão para pouca carga. E uma avaliação de colegas seus, economistas, de que não se resolve esse problema com tabelamento de frete e com diesel. Isso não é uma bomba relógio? Como é que desarma essa bomba? É o que nós estamos fazendo, a gente chama esquadrão antibomba, né? E o esquadrão antibomba está lá no Ministério trabalhando. Vocês chamam assim no Ministério? Não, na verdade, só pegando o gancho do desarmar a bomba relógio. Estamos lá vendo qual fio que a gente corta, né, para desarmar a bomba relógio. Da navegação de cabotagem, né? Mas a situação dos caminhoneiros é equilibrar pratos na varinha, né? Realmente houve um equívoco lá atrás, né, de estimular a venda de caminhão. Então, o que acontece? PIB e frota sempre caminham juntos. O que aconteceu no Brasil? Houve um desescolamento, a perna da tesoura abriu. A frota subiu e o PIB caiu. Então, eu tenho excesso de oferta de caminhão. Obviamente, se eu tenho excesso de oferta, os fretes baixam. E aí os autônomos começam, principalmente, são a parte mais fraca desse jogo, a não ter renda, a não sobreviver. E há uma dificuldade de entender que não é um problema de governo, né? Como é que a gente resolve isso, né? Eu acho que o desfecho da greve do ano passado foi muito ruim, né? Porque no final das contas se fez sessões que não deveriam ter sido feitas. A tabela é uma coisa que não é, não é boa numa economia de mercado, ela não faz sentido. Por que o senhor articula isso, então, se o senhor não acredita nessa solução? Mas os caminhoneiros são uma base do presidente Bolsonaro. Então tem um grande problema aí pela frente, porque neste ano, a economia mesmo parada, a venda de caminhões subiu. Quer dizer que as empresas começaram a comprar seus caminhões para não depender do frete deles. Isso. Mas isso quer dizer que vai ter menos frete ainda para os caminhoneiros. E eles são aliados do presidente. Como o esquadrão antibomba vai funcionar, né? É o que nós nos perguntamos todo dia, é o que a gente está tentando construir. Observe, eu não acredito no tabelamento, eu sou contra tabelamento de frete e acho que hoje boa parte dos autônomos já percebe que o tabelamento foi um erro. Porque o tabelamento, no final das contas, acabou tirando emprego deles. Então, várias empresas que
não topam pagar aquele preço, resolveram buscar outras alternativas. Que é o ou que a Cris está subcontratam empresas ou foram buscar a frota, foram contratar a frota própria, o que é uma coisa ruim, porque se eu tenho alguém que faz um serviço melhor do que eu, mais barato que eu, e não é meu core business, eu terceirizo. Né? Não faz sentido eu ter frota. Mas a compra de caminhão foi um mecanismo de proteção, mas agrava o problema. O que acontece? Apesar de ser contra o tabelamento, eu entendo que essa ruptura não pode ser abrupta. Então, o que nós estamos fazendo? A gente está tentando descolar do tabelamento paulatinamente. Desmame. É um trabalho de conscientização, de construção, e a gente talvez evolua muito bem agora, porque o que nós propomos para as categorias, propomos para os embarcadores e para os transportadores? Olha, ao invés de a gente ter uma tabela, né, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um estudo primeiro técnico para ver qual é o custo. Então, o estudo que a Exalc, da Universidade de São Paulo, fez agora, ela traz a referência de custo. Esse é o custo. Bom, e é um custo que mais ou menos está sendo aceito por todo mundo. Olha, a base é técnica, realmente o estudo ficou bem feito, tem um probleminha ou outro que dá para corrigir e tal. Então, isso é uma grande referência para o próximo passo que a gente quer dar. Qual é o próximo passo? As negociações por setor. Então, a gente está tentando estimular, e aí eu quebro o meu problema em partes, ao invés de ter um problemão, eu passo a ter 11 probleminhas menores. A gente quer que os embarcadores, transportadores e autônomos façam acordos por categoria. Então, pegar a turma do líquido, olha, vocês vão fazer o seu acordo, vocês vão definir o preço. Então, eu tenho um parâmetro, que é uma referência, que é o custo. Em cima disso, vamos ver quais são as parcelas que estão fora desse custo, que compõem a remuneração. Vocês acertam um valor, assinam um acordo, que é um acordo entre privados, e se resolve. A mesma coisa, vamos para o setor de granel sólido, neogranel, contêiner. Então, a ideia é formar vários acordos. Eu acho que quando a gente firmar esses acordos, e o acordo, obviamente, ele nasce do consenso entre todos, e se nasce do consenso fica mais fácil cumprir, a gente vai ter todos os elementos para suportar, por exemplo, uma determinada declaração de constitucionalidade do dispositivo que trouxe a tabela. Né? A gente está preparando o mercado para sair disso. Então, é um trabalho de paciência, é um trabalho de negociação, de convencimento, não é um trabalho fácil, e é um desarme, a gente está desarmando isso lentamente, né? A gente está, é como se a gente tivesse um grande cubo mágico e a gente está ali tentando montar o cubo mágico. Cada dia a gente avança um pouquinho. Aquele do Jornal das 10, eu tenho um cubo mágico no Jornal das 10. Emílio, falando em... E eu acho que a gente vai chegar lá. Talvez semana que vem a gente já feche os primeiros acordos, contêineres, líquidos, com as categorias, e a gente vai começando a criar a cultura ou restabelecer a cultura da livre negociação para esse setor. Ministro, falando de outro tema, falando sobre trânsito, código de trânsito, muitos especialistas criticam a proposta do presidente de retirada de radares das estradas brasileiras. Isso pode acabar contribuindo para mais acidentes. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, o presidente Bolsonaro está sempre sensível a receber o assessoramento, né? Então a gente levou algumas ponderações para ele. O que o presidente não quer? É a indústria da multa. Né? É o radar escondido, o radar pegadinha, o radar desnecessário. A gente tem que ver o seguinte: existem várias formas de evitar acidentes em rodovias. E a gente tem que partir do diagnóstico. Eu tenho que, primeiro, mapear pontos críticos. Os pontos críticos são aqueles com recorrência de acidente. E a partir do momento que eu mapeio um ponto crítico, eu tenho que pesquisar qual é a causa desse acidente. A causa do acidente não necessariamente é o excesso de velocidade. Às vezes a causa do acidente é a deficiência de manutenção. Às vezes a causa do acidente é a geometria da via. Vou dar um exemplo. Nós estamos fazendo uma intervenção muito interessante no Piauí, na BR-135. É uma BR estadual, tinha lá 2 vias, né, uma rodovia de pista simples, rodovia rural de pista simples, 3 metros de faixa para um lado, 3 metros de faixa para o outro. Vão sendo feitas as manutenções frequentemente, vai ficando aquele degrau, a roda do caminhão cai para fora do degrau, o caminhão tomba, um número de acidentes altíssimos. O que nós estamos fazendo lá? Alargando a plataforma, então nós vamos ter 2 faixas de 360 com 2 acostamentos de 2,5. Nós reduzimos os acidentes lá em 2/3.
Já esse ano, nós estamos terminando esse ano. Não é a velocidade. Não é só a velocidade. Naqueles pontos... Mas você não acha que o radar acaba contribuindo exatamente para tornar o Brasil mais civilizado na área de trânsito? Se você retirar os radares, você vai ser um retrocesso? Algo que a gente já avançou? Eu acho que Essa questão da pegadinha quase que não existe hoje, porque você tem que ter um aviso, tem um radar ali? Mais ou menos. Não, existe, sim. Vou dar um exemplo aqui em Brasília. Para quem acessa a ponte JK, a gente faz o contorno, chega lá um radar de 40 km por hora. Primeiro aquilo tinha que ser uma lombada eletrônica. Depois eu estou saindo de uma via que tem 80 km por hora de velocidade e chega num radar a 40 km por hora. Então eu tinha que ter uma transição gradual dessa velocidade. Então aquilo é irregular. Mais ou menos. Aqui, eu conheço ali. Ali tinha que ser 40 mesmo, porque aquela curva é muito fechada. Ok. Você devia ter, então, Você podia 60, então. reduzir para 60, depois reduzir para 40 e sinalizar, porque a finalidade não é multar, é evitar o acidente. Existe mesmo a indústria da multa? Olha, existe. Como ela funciona? Mas é o seguinte, na verdade, o que acontece? As empresas, elas ganham por equipamento instalado. Aquela visão que o cara ganha por multa emitida é falsa, isso não existe. Mas ela ganha por equipamento instalado. Então, se ela consegue convencer que tem que botar mais equipamento, mais dinheiro ela ganha. Então, eu tenho que ser mais técnico na hora de colocar os equipamentos. Os contratos do DENIT, por exemplo. Nós tínhamos 1 bilhão previsto de investimento em radar. Agora, como é que eu invisto 1 bilhão em radar se eu tenho 2 bilhões para fazer manutenção? Tem alguma coisa esquisita. Eu tenho que equilibrar esses pratos da balança. Então, vamos ver o seguinte, quais são os pontos onde realmente eu preciso de redução de velocidade? Onde é fundamental Tinha corrupção a redução... nessa área? Hã? Tinha corrupção nessa área? Olhar a mão de alguém para botar mais radar? Não duvido. Não duvido. É uma possibilidade bastante forte. Então, é o seguinte, quanto mais radar, eu tenho um sistema de incentivo errado. Né? Porque, de certa forma, eu estou estimulando alguém a botar radar, e daqui a pouco você está com uma explosão de radar. E botando radar onde não é necessário. Olha, quantas pessoas já viram, por exemplo, um radar em tangente em rodovia? Ou seja, estou naquele segmento reto e ali tem um radar. Nossa. E a pergunta é, por quê? O que isso... Para diminuir a velocidade. Mas por que eu vou diminuir a velocidade naquele trecho em tangente? Com razão. Não. Efetivamente, o que isso está contribuindo para a redução de acidente naquele ponto? Provavelmente não está contribuindo. Então, a gente está agora sendo muito mais criterioso na escolha dos pontos onde esses radares vão estar. Olhando realmente a norma, a transição de velocidade, a sinalização, que o radar tem que salvar a vida e não gerar multa. Né? Então, nós estamos posicionando radares, por exemplo, nas transições de áreas rurais das rodovias para a área urbana, antes de curvas acentuadas, ou seja, naqueles pontos que efetivamente têm criticidade. E nós temos esses dados, porque nós sabemos quais são os pontos críticos, ou seja, os pontos com recorrência de acidente. Observe o que a gente está fazendo na 381 Minas, é a rodovia que mais mata gente no Brasil, porque é uma rodovia extremamente sinuosa, uma topografia muito difícil. Rodovia da morte. Rodovia da morte, efetivamente, essa é a rodovia da morte. São 450 mortes por ano ali. Muitos caminhões de minério. Então, muitos caminhões de minério, o que nós estamos fazendo lá? Duplicação, binários, retificação de trecho, túneis, viadutos para tornar esses trechos, fazer essa retificação. Nós estamos melhorando a geometria, nós estamos melhorando a sinalização. Isso vai salvar vidas. Então, não é só radar que salva a vida. E o processo de civilização, ele começa na educação do trânsito, que é o que nós vamos fazer agora com muita força, é trazer isso para o currículo escolar, né? É botar os módulos de educação dentro do ensino. O processo de educação, o processo de civilização no trânsito é um processo educacional. Uma coisa onde é que morre mais gente? Nas cidades e em acidente de motocicleta. 75% das indenizações pagas em DPVAT é em acidente de moto na cidade. E não se dá, às vezes, por excesso de velocidade, se dá por cruzamento de faixa. Né? Então, há uma disciplina que tem que ser tomada para isso. O que nós vamos fazer, por exemplo, quando há retenção? Ou seja, eu vou obrigar o camarada a andar na faixa e, se houver uma retenção, aí sim ele vai poder cruzar e passar. Distrito Federal foi o primeiro estado do Brasil a atingir aquela meta de redução de 50% de acidentes preconizada, né, na década de redução dos acidentes de trânsito.
Uma coisa muito interessante que foi feita aqui, aqueles espaços, aquelas bacias de retenção que existem nos sinais, para que o motociclista ele passe na retenção e fique ali parado, e quando o sinal abre, ele sai na frente. Isso salva a vida. São medidas simples. Discussão importante, temas relevantes, de interesse da opinião pública, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo. Rápido intervalo, a gente volta já já, por favor, não saia daí. Central Globo News está de volta. Nós estamos aqui, os times da política, da economia, com o ministro Tarcísio Freitas, ministro da Infraestrutura. Vamos fazer agora um ping-pong, bate-bola, jogo rápido, resposta rápida. E não tem enganação que a pergunta vai ser cumprida, não é rápida. Ministro, o presidente Jair Bolsonaro, como é que é o contato dele com o senhor? Quantas vezes por dia? Olha, ele liga sempre, muito interessado. Primeiro telefonema. 4 da manhã. Às vezes manda mensagem 4 da manhã, porque ele acorda muito cedo, né? E Deus ajuda quem cedo madruga. E é um cara muito acessível. Então, toda vez que a gente tem um problema, pega o telefone, ele atende na mesma hora. Se não puder atender, retorna em seguida. Grande camarada para trabalhar. Ministro, o senhor é próximo do presidente desde a época da Academia Militar das Agulhas Negras, né? Então, o senhor está ali nessa proximidade dele como militar. O senhor concorda com as opiniões dele sobre a Comissão da Verdade, sobre essa questão da ditadura, dos desaparecimentos de militantes de esquerda da época da ditadura? Olha, eu não sou a pessoa mais avalizada para comentar política. Eu gosto de infraestrutura. Ministro, daqui para Anápolis tem no meio da estrada, tem um espaço, parece um estacionamento, foi construído há mais de 10 anos para os presidentes da República irem lá parar os carros da comitiva, pegar o helicóptero para inaugurar a Norte Sul. O senhor vem hoje feliz da vida que a Norte Sul foi inaugurada. Que dia sai o primeiro trem da Norte Sul, inaugurado agora pelo presidente Bolsonaro e pelo senhor? Olha, a Norte Sul vai começar a operar imediatamente, né, no trecho Amanhã, norte. daqui 10 dias? Agora é o tempo de fazer os contratos de logística, né, de receber a carga, levar para os portos, enfim. Mas já está em condições de operar imediatamente, contrato de concessão assinado, mobilização feita. E aí existe obras ainda a serem concluídas no tramo sul, né, até a Estrela do Oeste, que vai ligar com a Malha Paulista e depois o Porto de Santos. Em 1 ano e meio essas obras estão prontas, vão ser investidos 3 bilhões de reais, então em 1 ano e meio a gente vai ter operando de Santos até Itaqui. Só carga? Só carga. Ministro, se eu tivesse que escolher um único setor para concentrar todos os recursos, porque não tem jeito de ter para tudo nesse Brasilzão desse tamanho, qual seria? A gente tem que fazer um exercício de priorizar o que está andando, primeira coisa, para não deixar nada parado. Então, a gente tem que priorizar o que está andando. E outra coisa é manutenção. Manutenção é fundamental, senão a gente perde os ativos. E se eu tiver algum dinheirinho sobrando para priorizar um setor, eu vou priorizar o setor ferroviário. O senhor faz trem? Adoro trem. Não sou mineiro, mas gosto de trem. Ministro, o Código Brasileiro de Trânsito está sob sua alçada no Ministério. O governo mandou uma proposta de mudanças na Carteira Nacional de Habilitação. E eu gostaria de perguntar para o senhor se há algum ponto ou alguns pontos, fique à vontade, com os quais o senhor não concorda dessa proposta que o governo enviou. Eu concordo com os pontos. Na verdade, primeiro... Inclusive, não ter multa para criança que anda sem a cadeirinha do carro e também também não ter multa para quem não faz exame toxicológico, como motoristas profissionais, caminhoneiros, por exemplo. Primeiro a gente tem que ver qual é a efetividade do exame toxicológico, né? Há pouco tempo eu vi uma reportagem no Fantástico sobre as fraudes no exame, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que... Tem muita fraude. Tem muita fraude. É caro e de pouca efetividade. Talvez o resultado até chega tarde demais. E a segunda coisa, por exemplo, observe, não se mandou uma medida provisória. Se mandou um projeto para o Congresso para que haja o debate da sociedade. Isso é uma coisa interessante. O presidente Bolsonaro já faz uma coisa muito relevante, que uma coisa esquecida, e que é uma epidemia, que é o problema do trânsito, veio para o debate, veio à tona. Então isso é muito relevante, é muito interessante. A questão da cadeirinha, meu Deus do céu, coisa horrorosa.
uma advertência de um agente de trânsito para um pai ou para uma mãe que está sem a cadeirinha, talvez pese mais do que uma multa. Talvez seja mais fácil pagar uma multa do que levar uma bronca do guarda, olha, você está botando seu filho em risco. E, na verdade, o que está sendo comunicado para a sociedade é o seguinte: sociedade, parto do pressuposto que vocês já estão maduros e não precisam de uma multa para cuidar da segurança dos seus filhos. Ora, a mãe, quando está trocando a fralda do bebê, não tira a mão do bebê, nem o olho dele um segundo, nem para pegar o talco, né? Bota o pino na tomada, coloca a rede nas janelas. Isso é percepção de risco. Se ela não põe, ou se ele não põe, o pai não põe a cadeira atrás, é que ele não está percebendo o risco, que aquilo realmente é arriscado. Então, há um trabalho de conscientização que tem que ser feito. E eu diria que a maioria da população brasileira já está consciente. Então, o que a gente está perguntando é assim: sociedade, estamos maduros para não precisar de uma multa para fazer o que é certo? Eventualmente, a sociedade vai responder por meio do Congresso: não, não estamos maduros, eu preciso de uma multa para fazer o que é certo. Ok, então esse dispositivo vai cair na tramitação do Congresso e não tem problema nenhum. É a resposta que a sociedade vai dar para nós. Ministro, que tipo de educação que o senhor pretende levar para as escolas e a partir de quando? Nós temos módulos que foram desenvolvidos com auxílio, né, e na verdade, observatório pela segurança viária, né, o Observatório Nacional de Segurança Viária. São módulos de primeiro a 9º ano, eles estão prontos. Estamos trabalhando num convênio com o MEC para que esse material possa ser disponibilizado. Então, muito breve, isso vai estar incorporado, vai estar disponível para os nossos professores. As crianças não dirigem. Como é que o senhor quer atingir os pais com essa educação? A gente vê isso todo dia. Por exemplo, eu não consigo pegar o celular no meu carro com meu filho ou minha filha dentro do carro. Eles são os primeiros a dizer: pai, não pode. Não é possível que o senhor dirige no celular. Não, às vezes tem uma tentação irresistível de botar a mão ali e imediatamente eu sou repreendido. Minha filha não deixa, por exemplo, eu conversar com ela, olhando para ela no retrovisor, de pai, olha para frente. Eles são muito mais conscientes do que nós. Ministro, o governo está refém dos caminhoneiros neste momento? De forma nenhuma, não está. Eu acho que eles não teriam força hoje para fazer uma nova paralisação e mesmo assim a gente está disposto a negociar, porque é importante construir o consenso. É importante construir as bases para que a lógica de mercado volte a operar no transporte rodoviário de carga, porque isso vai trazer segurança jurídica e para o setor de transporte. É necessário segurança jurídica para as cargas começarem a se movimentar, tem muita coisa estocada, né? E na verdade, a gente precisa também atuar na qualidade de vida do caminhoneiro. Tem empresas que usam o caminhão como armazém, o caminhão fica 10, 15 dias sem a menor condição, sem pagamento de estadia. Então, há de se olhar para essa categoria que está sujeita à falta de segurança nas estradas, ao problema de manutenção, ao roubo de carga, a não existir um ponto de parada. Isso, no final das contas, além da perda econômica, é segurança, porque o caminhoneiro ele acaba ficando ansioso, ele não cumpre a jornada de trabalho, ele quer chegar mais cedo no destino, ele não dorme, causa acidente. Então, é necessário olhar o setor de transporte rodoviário de carga com carinho. Então, há muito que se fazer para melhorar as condições de trabalho. Nós não estamos refém, nós estamos construindo uma nova forma de negociar preço, né, e transferir essa responsabilidade para o setor privado, que é quem tem que fazer isso. Ministro, a Transnordestina foi privatizada e parou. Ela pode ser reestatizada para fazer um outro leilão? Ela pode sofrer o processo de caducidade. Nós estamos trazendo isso com muita veemência para a concessionária e estamos negociando a retomada de obras. Podemos ter uma surpresa em breve aí com a retomada das obras aí na frente... Pela iniciativa privada? Pelo concessionário, pelo atual concessionário. Nós estamos ponderando uma série de coisas, colocando para ele todos os riscos de não retomar, né, inclusive de acionamento antecipado de dívidas, né, de garantias corporativas da empresa, da holding, né, dos financiamentos dos empréstimos que foram contraídos. Isso tem sensibilizado, né, o concessionário e acho que nós em breve teremos aí notícias boas, devemos ter a retomada da obra da Transnordestina. Ministro, licenciamento ambiental, esse é um tema que ganha relevo, tem ganhado relevo nas últimas semanas e ele, ao mesmo tempo, é um risco. Se flexibilizar demais os procedimentos pode matar o meio ambiente, mas se exagerar demais nos procedimentos pode matar a obra.
Com esse plano de concessão tão ambicioso que o senhor traz e o senhor toca, como é que o senhor vai resolver esse problema para as obras que estão por vir? Eu acho que o licenciamento também vai melhorar. A gente tem que trazer tecnicidade para o licenciamento. O licenciamento, na verdade, tem que ser encarado como uma ferramenta de gestão de risco, né? Então, eu tenho que confrontar duas dimensões: potencial degradador daquele empreendimento com a resiliência do meio ambiente. E daí projetar que tipo de medidas eu vou fazer para compensar ou para mitigar aqueles riscos ou aqueles efeitos. Só não dá, a gente tem que tornar o processo mais célere, não menos rigoroso, o que são coisas completamente distintas. E eu não tenho, assim, nós já temos uma tecnologia, nós já temos experiência na gestão de riscos ambientais. Quantas rodovias nós fizemos, ferrovias nós fizemos que têm dispositivos de travessia de fauna, onde a gente faz recomposição de áreas degradadas, recomposição de áreas de empréstimo, evita processos erosivos. A gente tem como disciplinar o uso e ocupação do solo, nós temos ferramentas para isso, então a gente já sabe o que fazer. Por que eu vou gastar muito tempo e muito dinheiro estudar soluções que eu já conheço? Então a gente pode avançar muito rapidamente nessa questão. Ministro, o senhor fala de trem, o senhor fala de carga, de estrada, de aeroporto, de porto, mas o maior problema de infraestrutura no Brasil é o saneamento básico. Não tem como o governo federal ajudar os municípios a fazer modelagens que sejam eficientes, como as que o senhor faz para o resto das concessões? Com certeza. Primeiro, a gente precisava de segurança jurídica, porque, observe, existe uma história no setor de saneamento, né? Nós começamos com companhias estaduais e a Constituição de 88 trouxe a competência local. Então, nós precisamos primeiro resolver o problema da competência. Isso vai ficar claro com a lei de saneamento, isso vai poder alavancar uma série de processos de desestatização, de concessões de serviço de saneamento. Eu acho que o governo federal tem que ajudar, sim, principalmente na orientação, na assistência técnica, no fomento e na estruturação de projetos. E nós temos locos para isso. Eu vejo, por exemplo, um grande potencial na Caixa, por exemplo, de funcionar como um grande estruturador de projetos, não só de saneamento, lato senso, saneamento, resíduo sólido, mas também de iluminação pública, de mobilidade urbana, e isso ajudar a transferência de ativos também nesses municípios para a iniciativa privada. A União pode e deve ajudar. Central Globo News termina aqui. Agradeço muito a presença do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Ministro, muito obrigado ao senhor. Eu que agradeço. Também agradeço aos meus colegas Valdo Cruz, Mônica Waldvogel, Cristiana Lobo e Natuza Neri, e também ao João Borges. Os colegas, muito obrigado pelas presenças. Boa noite, prazer estar com vocês. Boa noite. Obrigada, ministro. Mas muito obrigado mesmo pela sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, na quarta-feira que vem tem mais. Mais Central Globo News. Boa noite para você. Obrigado. Olá, agora sim, seja muito bem-vindo. Está começando agora a Central Globo News. Nosso entrevistado é o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Tarcísio Gomes de Freitas nasceu no Rio de Janeiro, tem 44 anos, é bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras e graduado em Engenharia de Fortificação e Construção pelo Instituto Militar de Engenharia. Como capitão do Exército, atuou em obras no Nordeste, na Amazônia e participou da missão de paz da ONU no Haiti. Também foi diretor-geral do DENIT e coordenador de projetos da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos, onde ajudou a estruturar mais de 100 projetos e concessão à iniciativa privada. Em 2019, foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o comando do Ministério da Infraestrutura. Senhor Ministro da Infraestrutura do Brasil, boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela presença do senhor conosco. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Conosco para essa entrevista estão os meus colegas, Valdo Cruz e Mônica Waldvogel.
Cristiana Lobo e Natuza Neri. E também João Borges. Boa noite, meus colegas. Boa noite. Boa noite, ministro. Boa noite. Ministro, vou começar perguntando para o senhor sobre as concessões e privatizações. O primeiro anúncio foi de um volume de concessões e privatizações do governo do ex-presidente Michel Temer. Esse anúncio foi feito no governo Jair Bolsonaro. O senhor pode nos detalhar qual será este cronograma, plano no governo Bolsonaro? Podemos. Bom, primeiro tem uma coisa a se ressaltar que é importante, né? A continuidade. Então, o presidente Bolsonaro encarou a infraestrutura como uma política de Estado. Isso é fundamental. Não dá para reinventar o Brasil a cada 4 anos. Então, aquilo que estava andando está tendo continuidade, não só em termos de projeto, em termos de carteira, mas também em termos de equipe. Nós temos hoje, com certeza, o maior programa de transferência de ativos de infraestrutura para a iniciativa privada do mundo. Não existe nada parecido no mundo com o que nós estamos fazendo aqui. Eu não vou falar das outras pastas que tem coisas maravilhosas, como leilões de linha de transmissão, leilões de óleo e gás na área de partilha, na seção onerosa. Vamos falar um pouco só do Ministério da Infraestrutura. Nós teremos aí mais concessões de ferrovias, né? Assinamos hoje o contrato da Ferrovia Norte-Sul, uma felicidade enorme, porque finalmente nós vamos ligar o Porto de Itaqui ao Porto de Santos por ferrovia. Mas nós pretendemos ainda fazer a concessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a concessão da Ferrogrão. Teremos mais de 16.500 quilômetros de rodovias a serem concedidas. Isso é uma coisa interessante, porque em 30 anos de concessão na área federal nós fizemos 10 mil. A gente está propondo fazer 16 em 4 anos. É possível? É ousado, mas é possível. Nós estamos terminando a estruturação agora de 5.200 quilômetros de projeto. Né? Nós teremos vários arrendamentos portuários, terminais de líquidos, terminais de carga geral, de grãos, de contêineres, de veículos, nos principais portos, né? Itaqui, Suape, Santos, Paranaguá. E vamos fazer os primeiros exercícios de desestatização de companhias docas, que é uma quebra de paradigma relevante. E, além disso, a gente, na área de ferrovias também, nós vamos fazer os investimentos, as prorrogações antecipadas dos contratos de concessão de ferrovia com investimentos cruzados. Então, é um programa bastante ambicioso. Vão ser 41 aeroportos ainda licitados no sistema de blocos, como nós fizemos agora em março, até 2022, incluindo os aeroportos importantes, como Congonhas, Santos Dumont. Essa rota, só por curiosidade, é a 4ª rota mais movimentada do mundo. Então, são ativos que despertam o interesse dos investidores. Um programa bastante ambicioso, possível. A equipe está estruturando, está pegando firme isso aí e andando bem com os cronogramas. Ministro, o senhor citou os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont. É possível privatizá-los ainda no governo do presidente Jair Bolsonaro? E já engatando outra pergunta, tem muita preocupação seguinte: quando essas privatizações vão significar redução de custo para quem interessa, para o passageiro? Bom, vamos lá. Primeiro, é possível fazer no governo Bolsonaro? E faremos. Nós teremos uma licitação de 21 aeroportos já em outubro do ano que vem, 3 blocos, um bloco sul, um bloco centro e o bloco norte 1, que são aeroportos da Amazônia, de Roraima. E no final de 2021, início de 2022, a gente faz esse